tarde, está começando o SBT Esportes Vale desta sexta-feira, em que estamos bem próximos do clássico do Vale. Vai pegar fogo, primeiro jogo, né? Primeiro jogo acontece amanhã, depois na quarta-feira que vem. E além disso, o clássico no domingo também, Palmeiras e Corinthians, ou seja, um final de semana de grandes decisões. Por isso eu já vou pedir a sua participação no 12991848566 ou no meu Instagram, @LucasTavaresOficial. E a pergunta do dia é simples, né? Quem vence? Tanto São José e Taubaté, tanto Palmeiras e Corinthians. A Dani está comigo hoje. Boa tarde, Dani, para você. Olha aí, você está vendo. Daqui a pouco, inclusive, no programa de hoje, colocaremos frente a frente uma torcedora do São José, um torcedor do Taubaté, para a gente entender e conversar melhor sobre esse clássico. Muita coisa no programa de hoje, mas principalmente a sua participação. Então não esquece, pega aí o celular e manda o seu recado no 12991848566. E, inclusive, olha só, sabe que ontem a gente estava comentando sobre Fórmula 1, eu tive que sair correndo do estúdio, senão o tempo ia estourar. Você lembra, né, Dani? O brasileiro ontem, ele esteve lá, ele conseguiu, começou, né, os treinos livres. Então, eu vou estar de olho também para na segunda-feira a gente falar sobre o Bortoleto. E ontem eu saí correndo, a gente estava conversando, acabou o tempo do programa e não deu certo. Faltava 5 segundos ontem. Mas enfim, vamos falar do clássico de hoje, porque... mostra aqui, Dani, as cadeiras vazias. A arquibancada, por enquanto, está vazia, porque os torcedores nossos estão chegando. A gente vai colocar aqui, frente a frente, torcedora do São José e o torcedor do Taubaté. Enquanto a gente prepara a nossa arquibancada, os adversários históricos São José e Taubaté começam a decidir nesse sábado uma vaga para a fase semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Solta aí. Para falar dessa rivalidade entre Águia e Burro, vamos fazer uma viagem no tempo. Novembro de 1979, quadrangular final da então divisão intermediária do Certame Paulista. No estádio Palestra Itália, em São Paulo, o atacante Antônio Carlos marca o gol que garante a vitória do Taubaté contra o São José por 2-1 e o retorno à elite. O troco da Águia veio em 1981. A partida pela última rodada do Paulistão valia vaga na Taça de Ouro, o Brasileirão do ano seguinte. Em Taubaté, a equipe joseense derrotou o Burro por 1-0 com gol de Nenê e conquistou a tão sonhada classificação, frustrando as pretensões do rival de disputar um torneio nacional. O épico triunfo do Taubaté em 79 foi presenciado ao vivo pelo jornalista Moacir. Ele estava em campo para a cobertura do jogo. 45 anos depois, ele se prepara para viver a emoção de mais 2 clássicos, na expectativa de sucesso do seu time de coração. 79, na minha opinião, claro, foi o clássico mais importante, pelo menos foi o clássico mais importante que eu assisti, né? Foi o de 79. Depois de 79, eu não vi clássicos, não menosprezando, claro, de tão importância como aquele. Esse desse ano, ele já está trazendo um molho muito mais saboroso para o torcedor. Por quê? Porque ele vale alguma coisa. Ele vale uma vaga numa semifinal da Série A2. Então, depois de muito tempo, 46 anos, nós estamos jogando clássicos importantíssimos para a história, para o torcedor, para o placar, mas não tão importante como esse que agora está vindo nesses 2 jogos desse ano. Do lado joseense também não falta ansiedade para os 2 confrontos. Torcedor de carteirinha, o radialista Valtencir Vicente acredita que a nova geração de jogadores da Águia possa reviver a glória de 1981. E mexeu com os brios, esse clássico impulsionou a rivalidade, porque o São José mordido em 80 também foi campeão. Em 81 reencontrou o Taubaté na primeira divisão. Algo assim que, na minha opinião, marcou como o melhor momento do futebol da região. O acesso do Taubaté em 79, mexendo com o São José, que foi campeão em 80, e os 2 jogando juntos na Série A1, principal divisão do campeonato, em 81, 82 e 83. E eu torço muito para que isso se repita agora, principalmente porque a nova geração de torcedores merece. Esses torcedores aí que sofreram vendo o time jogar a 4ª divisão, que não é fácil,
Então eu quero que os dois subam. E será aqui no estádio Martins Pereira o primeiro confronto entre São José Esporte Clube e Esporte Clube Taubaté, válido pela fase quartas de final do Campeonato Paulista da Série 2 de 2025. Neste sábado, às 5 horas da tarde, Águia e Burro fazem o primeiro duelo em São José dos Campos. O jogo da volta acontece na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio do Joaquinzão, casa do Burro da Central. A faixa já está pronta para ser estendida na arquibancada. Na parede da sede dos Jecas, torcida organizada do Taubaté, a homenagem ao time de 79. Para Juninho, a esperança é de que a equipe de 2025 faça bonito e também ganhe espaço nessa galeria. A expectativa é grande, a gente esperou por esse momento. A gente precisa dar uma resposta do que aconteceu no começo do ano, que a gente não quer nem lembrar. Mas quando saiu o resultado, a gente sabia que ia se enfrentar, a gente gostou, não foi diferente não. Acredito assim que desde esse jogo em 79, esse é o jogo que envolve o clássico, o jogo mais importante da história. Porque assim, 79 foi um marco, a gente subiu em cima deles, mas depois desse jogo, eu acho que esse jogo é o jogo mais histórico. Tem o de 2004 também, que a gente ganhou de 4-1. Mas acho que esse jogo, por questão de importância, porque vale, é um dos jogos mais importantes da história do Taubaté. Essa não é a sede da Mancha Azul, e sim a casa do Thiago. Como torcedor fanático do São José, desde criança ele coleciona momentos e histórias. Orgulhoso de onde a organizada chegou, Thiago sonha ver seu time superar o adversário. Então, a expectativa é que a gente tem que ganhar os dois jogos, não existe... outra coisa a não ser ganhar. Ganhar do rival é sempre bom e a gente realmente precisa dessa vitória. Eu acho que uma vitória aqui, talvez um empate lá, já esteja bom e classifique a gente, né, pro restante do campeonato. De um lado, a Águia. Do outro, o Burro. Depois das duas partidas, uma torcida vai chorar com a eliminação. E a outra vai seguir com a esperança de ver a equipe disputando novamente o Paulistão. Mas afinal, tem favorito nessa batalha? Cara, São José é maior em tudo. Eu acho que só de você olhar para a cidade, comparar São José, Taubaté, comparar um Fusca com uma Ferrari, não tem comparação. São José está muito na frente, não tem comparação. Porque é o maior time do Vale. É o time o time que mais tem campeonatos do interior, é o time que tem mais título. A gente não comemora a participação em campeonato nacional, a gente ganha campeonato do interior, a gente ganha A2, a gente ganha A3, a gente não comemora a participação. Jogaço de bola e agora sim a nossa arquibancada está preenchida. Olha aí, Roberta, muito obrigado. De nada. Por topar aqui a participação para falar um pouco desse jogo de amanhã. Obrigada E o Fabrício, que já esteve aqui antes, está aqui mais uma vez para a gente falar. E aliás, de uma outra situação, né? Porque quando você veio foi antes do primeiro clássico, que o Taubaté acabou perdendo de 3-0, e dessa vez um cenário um pouco diferente. E voltei depois do clássico. E voltou, né? Você bancou, falou, mesmo se perder eu volto. E ele voltou e o Taubaté encerrando a primeira fase melhor que o São José. Exatamente. Né, que na época, eu lembro da gente conversar, Roberto falava que o principal objetivo do Taubaté era não ser rebaixado. Então. E foi muito além. Foi o muito Roberto além. deu um jeito, né? Exatamente. E eu lembro que aqui nos bastidores, né, logo após a minha segunda participação, eu, o Léo, né, e você, a gente fazendo conta. Sim. Porque a gente olhava, olha, o Taubaté pode chegar à quinta rodada sem fazer ponto, né? A gente fazendo aquele prognóstico do que podia acontecer e eu, meu Deus, e de será que ia ser um ano de novo, passar nervoso? E foi tudo ao contrário. Acabou sendo tudo ao contrário, né? Sim, graças ao bom trabalho do Alberto, ao trabalho da diretoria, ao elenco. Eu acho que esse elenco soube reconhecer as suas limitações, né? E colocou o que o torcedor gosta de chamar de garra, de raça, na ponta da chuteira e chegou onde chegou. Que é o que o torcedor quer ver. E por um outro lado, o São a gente José... achando, né, que ia comemorar, né? Eu ia falar que depois enfim, do clássico, eu imaginava então que o São José ia ter uma crescente muito grande no campeonato, só que também não foi o caso, né? Acabou deixando para a última rodada com muita emoção, para testar o coração de todos
Você ficou muito nervosa no último? Eu fico. Nossa, parece assim que vai ter um piripaque ali. Eu já falei que qualquer dia eu tenho no meio daquele Marcos Pereira. Não, bom, e você é sofrido, enfermeira, né? Você pelo menos tem amigos que podem socorrer. Me socorre, SAMU. Mas eu achando, viu, que ia comemorar São José na A1, Taubaté na A3, de repente, realmente, o Taubaté me vai e o São José começa a parar. Pois aí é, o que, né? que a gente faz? E aí teve troca de treinador. Troca de treinador. Né? Teve jogador saindo. O Varanda. O Varanda eu acertei 3-0 com o gol do Varanda. Agora o Varanda já foi agora o Varanda também. nem tá mais, nem ou seja, mais mudou aqui. muita Mudou muito coisa. o cenário, né? Muito cenário, só Um espaço que... muito curto de tempo. Espaço curto. Muito louco isso. Só que a gente tá falando de um clássico. Além da vaga, é um jogo à parte. Eu não sei você, Fabrício, não sei se você concorda, mas com certeza, um dos mais importantes confrontos de São José e Taubaté. Esse valendo a vaga na semifinal. Com certeza. Eu adoro história, né? Eu adoro história. Tanto do Taubaté, do São José. Eu estudei história dos dois São Josés, né? Do Esporte Clube de São José e do atual São José Esporte Clube. Eu adoro a história do futebol paulista, né? E eu classifico esse como o terceiro mais importante clássico. Porque o primeiro de 79, que valia o acesso direto. O segundo, um clássico, se não me engano, em 82 ou 83, eu tenho que fugindo aqui, que o São José ganha do Taubaté e consegue uma vaga para o Brasileirão. Que o brasileiro, na época, era disputado, era ranqueado de acordo com o Campeonato Paulista. Então, esse eu acho que é o segundo, porque leva o São José a disputar o Brasileirão da época. E o terceiro, esse encontro em quartas de final, dia 2. Jogo do século, né? Jogo do século. Desse século, Você sabe que tem pessoal mandando mensagem pra você? Um abraço à minha querida amiga Roberta, torcedora fanática, assim como eu, da nossa Águia. Obrigada. O tio do Caio, que joga comigo toda quarta-feira. Obrigado pela sua participação, viu? Aparece lá quarta-feira, quem sabe você não vai render um pouco mais que o Caio. Brincadeira, Caio. Como é que começou a sua paixão pelo São José? Ai, desde pequena. Minha mãe, meu pai me levava nos jogos, passado um tempo foi minha mãe, passado um tempo eu comecei a ir sozinha e virei aqui essa torcedora que vocês me convidaram, né? Com 2 mestres em esporte aqui, eu aqui também, que orgulho. Não, mas sensacional. Eu imagino também que você falou que você fica nervosa nos dias de jogos. E imagino o seu nervosismo, então, desde hoje para o jogo de amanhã. Na verdade, tá desde semana passada, quando acabou o jogo, o São José deixou para classificar na última rodada, com um jogador a menos e ainda fala, vai pegar o Taubaté. Ah, que delícia. Você imagina? Que ótimo para nós aqui que trabalhamos com esporte, né? Para falar bastante, mas não precisava deixar o torcedor assim, que aí o São José acabou classificando em quinto. Acabou ficando atrás. Porque por conta da combinação de resultados, teve hora que o São José estava aparecendo em 10º. No mesmo jogo. No mesmo jogo, imagina. Era um olho ali no estádio, outro olho aqui no celular para ver os outros times. Exatamente. E eu não estava no estádio, né? Eu até estava jogando em Piracicaba, eu estava acompanhando de casa, então para mim era mais fácil. Eu ficava o tempo todo ali naquela classificação do Google. Eu falei, caramba, daqui a pouco saiu o gol do São José. Tá dando clássico. Vamos ter assunto. E o Taubaté terminando tranquilo. O que o torcedor nunca imaginar. Mesmo talvez o mais otimista, é o que você falou, quando a gente conversou ali fora dos bastidores, a gente estava fazendo contas para ver o que o Taubaté precisava fazer. O São José, então, até então, um certo favoritismo para classificar. E o futebol é mágico por isso, que as coisas não acontecem nunca como a gente planeja. Você sabe que eu estava em São Luís, do Paritinga, no Carnaval, e encontrei com o Juninho, que deu entrevista agora. Sim. Aí o Juninho, a gente foi conversando, eu falei para ele, cara, eu fiz as contas, talvez dê para classificar com derrota. Mas eu acho que não dá. O otimismo, né? No final eu fiz as contas, não daria. Eu acho que você também nem imaginava. Nem imaginava. Naquela primeira conversa, falou, o Taubaté vai classificar em quarto. Imagina, se eu falo nunca. Achava que ia ser rebaixado, E a mesma coisa que já pensou, olha, o São José vai passar perrengue até a última rodada. Então você vê como são dois cenários totalmente diferentes no espaço. Futebol é apaixonante por isso. Justamente, você sabe que você comentou do torcedor que você conhece, o Juninho, né? Depois eu vou perguntar para vocês, então, quem é o maior do Vale. Depois vocês me respondem, mas antes eu tenho informação sobre os ingressos. Olha só, torcedor do Burrão, os ingressos para a torcida do Taubaté para o jogo desse sábado são vendidos apenas na loja do Burro, no Shopping Via Vale, e somente hoje.
e não serão vendidos ingressos na bilheteria para o setor visitante no estádio Martins Pereira para a hora do jogo. Então, importante se programar. Eu não tenho ainda meu ingresso. Rapaz, eu preciso. Então vamos lá, vamos ajudar o Fabrício aqui com o ingresso. Eu fui comprar online ontem e não consegui. Daí hoje consegui uma informação que parece que a PM proibiu a venda online para torcedores visitantes. Então, e vai vir uma pessoa na loja do São José também semana que vem para vender para a gente ir para Taubaté. Eu fiquei sabendo, inclusive um amigo... Sim, é importante, né, a gente ter clareza então sobre essas vendas de ingressos para todo mundo conseguir. Um amigo meu da diretoria do Taubaté me falou, eles vão vender online. Na partir de sexta-feira, você vai conseguir comprar visitante online. É bom eu saber que não tem. Então, porque eu tava na cabeça que eu ia comprar hoje. Foi a PM que proibiu a venda online para o setor de visitantes. Então a gente também está meio nessa expectativa, olha só, né? Do a gente próximo quer jogo casa ainda. cheia e respeito entre as torcidas sempre, que é o principal, e um jogo bonito dentro de campo, valendo vaga na semifinal. Eu vou chamar um intervalo agora. Na volta eu tenho informações sobre a segurança no dia do estádio. E essa pergunta aqui que eu fiz para eles, quem que é o maior do Vale, eles vão me responder já já. Não sai daí. Aqui eu tô desse lado. Fala, chega mais Vale! Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja a nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família para sua família, chega mais Vale! Você está assistindo ao SBT Esportes Vale. Oferecimento: está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Plufit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Eu ofereço a menor parcela. E eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Ué, briguem aí, eu só quero pagar menos. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Todas as pessoas merecem respeito, oportunidades e inclusão na sociedade. Esse é o propósito do Instituto Jô Clemente desde 1961. Nossa atuação é dividida em 4 grandes pilares: prevenção e promoção da saúde, inclusão social, defesa e garantia de direitos, ciência e inovação. Estamos de portas abertas para você vir nos conhecer. Abrace a causa da deficiência para uma sociedade mais inclusiva. Você está assistindo ao SBT Esportes Vale. Oferecimento: está sem seguro ou proteção? A Vide é a solução. Plufit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Voltamos com o segundo tempo do SBT Esportes Vale. Estávamos falando agora há pouco do Clássico do Vale, mas tem clássico, tem derby final de semana. Corinthians e Palmeiras fazem a final do Campeonato Paulista de 2025. Na história, o Verdão tem ampla vantagem contra o Timão nas 11 finais que os clubes já disputaram. Enfim, mais um jogo disputado, histórico a favor do Palmeiras. Mas a gente estava falando aqui que histórico é histórico, a prática é totalmente outra. Jogo dificílimo também, assim como vai acontecer no Paulistão da Série A2. São 2 jogos, o Corinthians decide em casa por conta da melhor campanha. Inclusive, Memphis Depay voltou à seleção holandesa. Tem muito torcedor do Corinthians que não está concordando com isso não, mas enfim, isso é assunto para outra hora. Até porque o clássico do Vale não tem jeito. Este merece todas as nossas atenções, o nervosismo do torcedor, da torcedora que está aqui preocupada. Não tem jeito, faz parte da mais... Mas melhor essa preocupação do que uma preocupação do time que poderia ser rebaixado. Exatamente. Com certeza. Exatamente, nossa. Mais tranquilo agora, um pouco mais tranquilo. Mas enfim, a gente falou também do estádio da segurança. A Giovana Santos traz agora informações sobre a segurança no dia do Clássico. E aí, galera, tá chegando o primeiro jogo das quartas de final do Paulistão A2. E é logo um clássico regional. São José e Taubaté se enfrentam. Gostei do astral que ela entrou. E aí, galera? A expectativa é de casa cheia. Então a gente veio conversar com um policial para entender melhor um pouquinho de como vai ser a segurança. Tenente Avelar, por favor, como que vai ser o policiamento desse jogo? Bom dia. A Polícia Militar, para evitar qualquer tipo de intercorrência durante esse clássico, a gente monta uma mega operação. São mais de 100 policiais do efetivo do 1º Batalhão empregado, fora o apoio que a gente pede do 3º BAEP,
que também vem com a cavalaria e com o canil para dar esse apoio. Então, em torno de 150 policiais empenhados. Vai ter alguma rua interditada por volta do estádio? Exatamente. A rua Ana Gonçalves da Cunha e a rua Martins Pereira vai ser interditada, justamente para te dar um apoio, ter um controle maior sobre a via para a chegada das equipes e também da torcida rival. O que pode e o que não pode entrar no estádio no dia do jogo? Quanto a isso, a gente pede um pouco de consciência do cidadão que está vindo assistir a partida. Todo material que ele pode causar um aumento do potencial lesivo em caso de alguma confusão tem que ser evitado. Por exemplo, guarda-chuva. Então, se a pessoa está achando que vai chover, ou viu na previsão que tem uma grande porcentagem de chance de chuva, a gente orienta que ela venha com capa de chuva. Então, garrafa d'água, materiais cortantes, canivetes, facas, isso não será autorizado. Bom, a torcida do Taubaté, ela entra antes, sai depois, como que vai funcionar a chegada deles até aqui? Então, eles vão chegar junto, próximo do início da partida. Vai ter uma escolta que será realizada desde Taubaté até aqui São José dos Campos, e eles saem um pouco antes do final da partida, que é para evitar qualquer choque entre as torcidas. E para ter um jogo calmo, um jogo tranquilo, o que você dá de dica para quem vai vir assistir o jogo? No entorno do ginásio também tem o fluxo de veículos é muito aumentado. Então a gente orienta que a pessoa utilize o transporte público ou até o motorista de aplicativo para evitar, porque o fluxo de veículos e de pessoas é muito aumentado nessa região. Então, para evitar qualquer problema, a gente orienta dessa forma. É isso aí, clima de clássico é assim mesmo. Boa tarde, Lucas. Vai, Corinthians, dali Águia. Abraço aí pro Fabrício. Kleber Chaveiro de Taubaté. Falou assim, ó, no programa Sem estudou com você. Você é famoso, Ele né? é famosinho. Você é famoso, todo mundo conhece. Para cima, Burrão, obrigado. O pessoal aqui falando para cima, Águia também, os torcedores divididos. Parabéns pelos sucessos do programa. Abraço aos convidados. Que final de semana de futebol raiz, clássicos na Grande São Paulo, no nosso interior. Torcedor da Águia. Boa tarde, Lucas. Só espero que o vencedor consiga subir para a primeira divisão, disse o Camilo, que seria muito legal, né? Uma pena os dois não estarem se enfrentando numa final. Que aí valeria o título, mas os dois classificados para a Série A1 ia ser espetacular. Olha, eu cravo que quem passar dessa sobe. Você acha que sai com... Sai. Vai muito forte. Eu São acredito José, que né? Jogo é jogado. Jogo jogado, 2 jogos, inclusive, né? Você vê mas você vê a importância do primeiro jogo. O Corinthians teve um problemão na Libertadores na semana por conta do primeiro jogo. O São José, então, tem que fazer um bom jogo em casa. Tem que fazer um bom jogo em casa. Pra Tem que chegar garantir lá, então, o resultado em casa. Tem obrigação, né, de garantir esse Você vê o resultado São José hoje como favorito para essa partida? Com certeza. Vejo. E você, Fabrício, tem favoritismo? Não, acho que não tem favoritismo, acho que... Você acha que mesmo o Taubaté, de repente, classificando um pouco melhor, não chega com Não, um pezinho? não. O Alberto falou que não tem favoritismo, o treinador do São José também falou que não existe Não, isso. não existe favoritismo, Todo é mundo claro. também tirando, né? Porque vai falar. É clássico. É clássico. Eu acho que, tecnicamente, o time do São José é um pouco melhor que o do Taubaté. Né? O Taubaté se sobressai justamente naquele ponto que eu falei, da questão da garra, da vontade, né? Não que não falte do lado do São José, é óbvio que tem. Mas é muito equilibrado, é clássico. A gente vê até em grandes clássicos do futebol brasileiro, né? Às vezes, vamos pegar, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians. Às vezes o Palmeiras está muito bem, o Corinthians ali. Eu vou lembrar de 2007, São Paulo e Corinthians, com o gol do Betão. Que o Corinthians estava lá embaixo, o São Paulo foi campeão. O Corinthians até acabou caindo. O Corinthians ganhou de 1-0. Clássico, as coisas acontecem, né? Ainda mais e chegando as duas equipes estão equilibradas assim. A gente não está falando de um clube que foi muito melhor. Exatamente. Claro que na classificação você olha ali, quarto e quinto, o São José deixou um pontinho só. É 1 ponto de diferença. Por que eu coloco o São José um pouco mais acima? Por conta da estrutura, né? Sim. Porque o Taubaté, todo mundo sabe como que ficou a estrutura do Taubaté e chegaram, né? Chegou né? Onde chegou. O São José tem Alberto toda uma comentou estrutura, isso, então não passou por essas coisas de atraso de salário, campo para não treinar. Então eu coloco como favorito nesse sentido. Ela fala com um certo sorriso no rosto, né? Gostei. Ó, esse ano não teve atraso de salário. Não, então já para Esse justificar ano não aqui, né? Então, de quanto tempo a gente tem, Dani? Porque falta pouco tempo. Minuto. Porque ontem eu saí correndo, né? Esqueci de perguntar isso, eu saí correndo. Vamos palpitar, então. Vamos falar o placar desse primeiro jogo. Depois vocês voltam e a gente fala o placar do segundo. Legal. Jogo em casa pro São José. Quanto é que vai ser o placar?
3-1 pro São José. 3-1 pro São José. Para você, Fabrício? 2-2. 2-2, muitos jogos, muito legal. 2-2 equilibrado, buscando a vitória em casa. Roberta, manda um abraço para quem você quiser. Um abraço para todo mundo, né, que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você topar. Você tem fãs aqui, você, Fabrício, quer mandar um abraço para vocês, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. E um abraço para todos os torcedores do Taubaté, do São José, do Vale do Paraíba. Muito obrigado e força burro. E que bom que a gente está aqui vendo a história ser escrita mais uma vez, mais uma página dessa história tão bonita. E a gente se vê na segunda-feira. Aproveitem o final de semana, aproveitem os clássicos, juízo, responsabilidade, que o futebol aconteça dentro de campo e que as torcidas de ambos os clássicos se respeitem sempre. E agora sim, acabou. Este foi o programa de hoje. Muito obrigado aos meus convidados. Muito obrigado, Roberto, pela sua participação. Muito obrigado, Fabrício, mais uma vez. E muito obrigado a você. E você sabe muito bem, SBT Esportes Vale, a melhor jogada é aqui. Tchau.